O que que é CX? O que que é CS? Customer Experience, Customer Success? Qual deles envolve o outro? Qual é mais importante? Qual eu devo aplicar primeiro? Essas perguntas são muito comuns para quem estuda centralidade no cliente. E eu queria só colocar alguma luz nesse tema, mas a mensagem principal que eu quero te passar é que não se preocupe com isso. O importante mesmo é você entender os conceitos, sejam eles de Customer Success ou Customer Experience, e entender como ligar esses assuntos de uma forma positiva na empresa onde você trabalha. Vamos começar por Customer Experience, tá? Por definição, experiência do cliente, Customer Experience, é o que o cliente sente em contato com a marca através de todas as jornadas em que existe essa interferência. E Customer Success, por definição, é entender o sucesso do cliente e maximizar esse sucesso através do uso do seu serviço da sua empresa. Mas vamos mergulhar um pouquinho mais para poder responder aquelas perguntas do início. Experiência do cliente, eu diria que é um assunto mais estratégico, mais amplo, e ele envolve palavras, jargões como persona, jornada de cliente, detecção de pontos de dor do cliente, momentos uau, teoria do pico-fim. Então, são várias coisas que têm a ver com jornadas e a sensação que o cliente sente durante e depois cada uma dessas jornadas. Então, vocês veem que é algo amplo, algo até cross-funcional, porque dependendo do ponto da jornada que a gente está falando, pode ser que diferentes times da empresa interfiram positivamente ou negativamente. Então, a gente fala em Customer Experience de uma abordagem muito mais holística, muito mais ampla em relação ao cliente. Customer Success se baseia no princípio de que o cliente é seu cliente para conseguir atingir algum objetivo, para ter sucesso em relação a esse objetivo. Só que cada cliente tem alguma percepção um pouquinho diferente do outro. Sucesso não é a sua empresa que define. Quem define é o cliente. Por que que ele está usando o seu serviço, o seu produto, do ponto de vista dele? Isso é sucesso. Então, quando você percebe que cada cliente usa de uma forma um pouco diferente o seu serviço, o seu produto, você percebe que é necessário entender esse ponto de vista para cada grupo de cliente ou para cada cliente individualmente, se você conseguir chegar nessa granularidade. E quando você entende isso, você começa a ajustar o seu serviço, a fazer com que você ajude o cliente usando o seu serviço de uma forma maximizada, de uma forma otimizada. Ou seja, se você tem uma preocupação com o sucesso do seu cliente, você consegue ensiná-lo a extrair o máximo valor da sua oferta. Esse é o princípio básico de Customer Success, que tem um foco um pouco mais limitado na parte de onboarding e ongoing desse cliente. Não quer dizer que ele não interfira em todas as outras etapas. Ele interfere sim, mas o foco especial é nessas duas etapas, porque elas são as que mais garantem um LTV grande, duradouro para esse cliente e um churn minimizado. Se durante o onboarding você fez tudo o que você poderia fazer para ensinar o cliente a usar de uma forma otimizada o seu serviço, a chance de um churn acontecer é muito menor. E o ongoing, a mesma coisa. À medida que o cliente já está usando o seu serviço de uma forma mais normal, mais voo de cruzeiro, e mesmo assim você continua ensinando ele a extrair valor a cada ciclo de uso do seu serviço, você garante também um LTV maior e um churn menor. Mas tem muito mais método, muito mais métricas, muito mais palavrinhas em cada um desses dois assuntos, e eu quero deixar claro que eles não se sobrepõem. Não é, por exemplo, uma escolha. Será que a minha empresa tem que ser CX ou tem que ser CS? Não, pelo contrário. Esses dois assuntos, eles se somam, eles são sinérgicos. À medida que a sua empresa evolui
em Customer Experience e em Customer Success, você percebe uma sinergia acontecendo cada vez maior entre esses dois assuntos. E, finalmente, a minha primeira mensagem: não importa se o que você está fazendo é um ou é outro. O que importa é que você entenda os conceitos, entenda como aplicar e qual é o momento da sua empresa. Saber quando é o momento de elevar o nível em cada um desses conceitos, desses dois grandes assuntos. Tudo isso que eu comentei é parte da centralidade no cliente. Mas centralidade no cliente ainda é mais do que unicamente CX e CS. Mas isso a gente conversa em outro vídeo. Muito obrigado.